vocês? Estamos começando mais um episódio da série O que eu vim fazer aqui mesmo? Antes de começar, se você está assistindo pelo YouTube, já clica ali no gostei, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Se você está pelo IGTV do Instagram, seja muito bem-vindo. Curte esse vídeo e marca nos comentários os seus amigos. Se você não sabe do que eu estou falando, no primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre o que é memória. Essa frase, o que eu vim fazer aqui mesmo, é a frase que a gente mais pensa quando sai de um lugar, vai para o outro e chega nesse outro lugar e fica pensando, meu Deus, o que eu vim buscar aqui mesmo? O que eu vim pegar aqui? Então, por isso que essa série tem esse nome, essa frase, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de memória. Para não ficar muito extenso e a gente não ficar muito cansado sobre o mesmo assunto, nós vamos dividir. Nesse episódio, vamos falar sobre a memória sensorial e a memória de trabalho. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a memória de longa duração. Para então, depois, nós falarmos sobre os tipos de doenças que podem dar, que afetam basicamente a memória. A gente já até sabe ali, né, de algumas doenças que são comuns, que são as clássicas. Mas, para nós que somos jovens, que ainda estamos com a nossa vida muito ativa, ainda não chegamos na melhor idade, na terceira idade, a gente tem algumas coisas que pode fazer para prevenir a nossa mente, a nossa memória de ter perdas, certo? Vamos lá, então? Vamos começar pela memória sensorial. Você já ouviu falar que existe memória sensorial? Pois é, basicamente ela é o que o nome diz. É uma memória que recebe informação através dos sentidos. Então, tato, olfato, paladar, visão, audição, vestibular, lembra aquele do equilíbrio e propriocepção, que seria articulações e músculos? Tudo que entra de informação através dessas vias é classificado como memória sensorial. A memória sensorial, ela é de curta duração, ou seja, ela demora poucos segundos para conseguir ser formada na nossa cabeça. Ela tem uma maior capacidade de armazenar informação do que a memória de trabalho, mas nem tudo a gente consegue buscar depois. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente sentiu o cheiro de uma comida, certo? Rapidamente o nosso cérebro, a nossa memória sensorial vai processar essa informação que está entrando. Então, ela foi bem rápida em ter essa memória, esse armazenamento. Porém, pode ser que logo em seguida a gente já não lembre mais o cheiro dessa comida. Então, ela tem uma capacidade grande de armazenar, mas depois ela também nem sempre consegue ser buscada lá nas nossas informações. Queria só pontuar aqui e retomar que a memória ela tem 3 estágios, lembra? Aquisição, consolidação e evocação. Primeiro a gente recebe a informação, a gente adquire, a gente consolida essa informação, guarda ela e depois a gente evoca essa informação, nós buscamos. Então a memória sensorial nós já sabemos que ela é através dos sentidos, ela é bem rápida para poder receber o estímulo, para processar o estímulo, mas ela também não necessariamente pode ser evocada depois. Outra característica da nossa memória sensorial é a fase pré-consciente, ou seja, lá no nosso cérebro, a informação da memória acontece bem antes da gente perceber que teve o estímulo. Então, se eu olho para uma imagem, antes de eu observar essa imagem e me dar conta de uma forma consciente sobre esse estímulo, o meu cérebro ele já processou essa imagem, ele já recebeu a informação e a minha memória sensorial através do estímulo visual já processou. É como se a gente estivesse num estágio pré-consciente. O nosso cérebro ele está consciente da informação antes da gente realmente sentir. E a última informação que eu queria falar sobre a memória sensorial é que ela não faz alteração morfológica ou funcional nas nossas sinapses. Beatriz, o que é isso que você está falando? Falou grego para mim agora. É que é o seguinte, para a gente gravar uma informação, para uma memória se tornar de longa duração e a gente não esquecer ela por um período longo,
Nós precisamos da neuroplasticidade. Se você não sabe o que é isso, volta no primeiro episódio, no outro vídeo e assiste lá que eu explico. Não quero me aprofundar muito no assunto de neurociências nem de neuroanatomia, porque o intuito desse vídeo não é que a gente tenha uma aula, mas só para você entender que existe esse tipo de memória na nossa vida e nós usamos ela o tempo todo. Depois, mais para frente, a gente vai ver que ela também tem uma função importante lá na hora de receber as informações de longo prazo. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela tem basicamente a função de contextualizar e gerenciar as informações que estão chegando. O nome dela de trabalho é porque realmente ela seria um trabalho. Então, a gente consegue, através da memória de trabalho, entender o contexto que nós estamos naquele momento e ela consegue mais ou menos cruzar dados das informações que estão chegando com as informações que a gente já tem na nossa memória. Calma, você vai entender. Vamos lá para os itens dessa memória. Ela tem uma duração de segundos. Vou dar um exemplo bem simples. Estamos reunidos em um grupo de amigos, de pessoas, e a gente decidiu pedir uma pizza. A pessoa que vai pedir a pizza, ela procura, olha o nome da pizza, o número da pizzaria, rapidamente ela memoriza aquele número, ela memoriza o sabor que é para pedir, liga, faz o pedido. Quando ela desliga o telefone, dificilmente ela vai lembrar do número da pizzaria e dos detalhes da conversa. Ela vai se lembrar do contexto, mas dos detalhes da conversa não. Ou então você está conversando com uma pessoa e você consegue manter aquele vínculo e aquela conversa flui, porque existe uma linha de raciocínio. A gente usa para isso a memória de trabalho, para que a gente consiga memorizar rapidamente, em questões de segundos, as últimas palavras que a pessoa falou, para que a gente dê continuidade à conversa, certo? Logo depois disso, essa informação ela é apagada, porque ela não precisa mais ficar gravada. A gente lembra o contexto, mas não precisa lembrar dos detalhes. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica é que a nossa memória de trabalho, ela retém em cerca de 5 a 9 itens. Então, a memória sensorial, que foi a primeira que a gente falou, ela tem uma capacidade maior de absorver informação, porém, dificilmente a gente lembra depois. A memória de trabalho, ela consegue até dar um pouquinho mais de detalhes, digamos assim, mas ela memoriza cerca de 5 a 9 itens. Por isso que é importante a gente usar alguns recursos de apoio quando a gente precisa fazer algumas tarefas. Por exemplo, você vai no supermercado. Você pode usar uma lista de itens da sua casa que você precisa comprar. Porque pode ser que você chegue lá e você se esqueça de itens que são importantes, mas que a sua memória de trabalho não conseguiu memorizar. O que a gente não pode é se apoiar nesses recursos 100% e nunca usar a nossa memória, só usar recurso externo. Mas vamos continuar lá. A memória de trabalho, então, como eu falei no começo, ela é um mecanismo que cruza as informações. Ela pega a informação que está chegando nova. Vamos dar um exemplo aqui. Você chega no supermercado e você vê uma marca de algum produto lá que você vai comprar. Em algum momento, lá na sua memória de longo prazo, você tem uma informação gravada que o produto X, a melhor marca é a B, vamos supor. E a marca que tem lá no supermercado é A. Quando você chega para pegar aquele produto na prateleira, a tua memória de trabalho rapidamente cruza o dado que você está recebendo ali de informação através da visão, que aí junta com a memória sensorial, e ela busca a informação que tem lá na sua mente, gravada de longo prazo, que a melhor marca não é aquela, é a outra. E aí você faz a escolha pela marca B e não pela marca A. Deu para entender mais ou menos? Mas é assim que funciona. Existem dois autores que se chamam, o Baddeley e o Hitch. Eles têm um texto de 1974 que eles dividem mais ou menos a memória de trabalho em 4 componentes. E eu queria falar para vocês um pouquinho deles. O primeiro seria que a memória de trabalho ela é executivo central. É o sistema atencional do cérebro. Então, para a memória de trabalho existir, ela precisa basicamente da nossa atenção. Segundo componente, esboço visoespacial,
que gerencia e armazena temporariamente informações através das imagens. Então, você olha para aquela imagem e por um curto período aquela informação ela é gravada e gerenciada na sua memória. O terceiro componente, alça fonológica, que gerencia e armazena temporariamente informações que são por sons. A mesma coisa da visão, você ouve um som, você grava ali aquela informação naquele momento e depois o teu cérebro descarta. E o quarto componente, que é retentor episódico. Compara a informação que está chegando com a que existe na memória. A gente não precisa gravar esses nomes que são complicados mesmo. O que a gente precisa lembrar é que a nossa memória de trabalho, ela é aquela que nos ajuda a executar várias coisas no nosso dia a dia sem a gente se perder, sem a gente precisar ficar o tempo todo voltando para algum recurso, para algum apoio de papel ou de tecnologia e lembrar daquilo que a gente tem para fazer. Eu quero que você grave bastante a definição de memória de trabalho, porque a gente vai usar ela no próximo episódio, quando a gente falar de memória de longa duração. Fica ligado com a gente, curte esse episódio e não perca na próxima semana memória de longa duração. Até mais!